Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 7, Drona Parva. 13º dia de batalha. Abhimanyu Bada Parva. Capítulo 120. Satyaki luta com Dussasana e atiradores de pedras. Dhritarashtra disse, vendo o neto de Sini procedendo em direção a Arjuna, oprimindo enquanto ele prosseguia aquela grande tropa, o que, de fato, ó Sanjaya, fizeram aqueles meus filhos desavergonhados? Quando Yudhana, que é igual ao próprio Savyasashin, estava diante deles, como, de fato, puderam aqueles patifes, que estavam às portas da morte, colocar seus corações na batalha? O que também todos aqueles kshatriyas, derrotados em batalha, então, fizeram? Como, de fato, Satyaki de renome mundial pôde passar por eles em batalha? Como também, ó Sanjaya, quando meus filhos estavam vivos, o neto de Sini pôde ir para a batalha. Diga-me tudo isso. É muito admirável, ó Senhor, isso que eu tenho ouvido de ti, ou seja, este combate entre e muitos, os últimos, além disso, sendo todos poderosos guerreiros em carros. Ó Sulta, eu acho que o destino é agora inauspicioso para meus filhos, já que tantos poderosos guerreiros em carros têm sido mortos por aquele único guerreiro da tribo Satvata. Pai, ó Sanjaya, meu exército não é páreo nem para um guerreiro, e Yudhana é excitado com fúria. Que todos os Pandavas pendurem suas armas. Derrotando em batalha o próprio Drona, que hábil em armas e conhecedor de todos os modos de guerra, Satyaki matará meus filhos, como um leão matando animais menores. Numerosos heróis, de quem Kritavarman é o primeiro, lutando vigorosamente em batalha, não puderam matar Yudhana. O último, sem dúvida, matará meus filhos. O próprio Palguna não lutou da maneira na qual o neto renomado de Sini tem lutado. Sanjaya disse, tudo isso, ó rei, foi ocasionado por teus maus conselhos e pelos atos de Duryodhana. Escute atentamente o que, ó Bharata, eu te digo. Por ordem de teu filho, os Sansapitakas, se reagrupando, todos resolveram lutar ferozmente. 3.000 arqueiros encabeçados por Duryodhana, com vários Sakas e Kanvojas e Valikas e Yavanas e Paradas, e Kalingas e Tanganas e Anvastas e Pisachas e Bárbaras e montanheses, ó monarca, cheios de fúria e armados com pedras, todos avançaram contra um neto de Sini como insetos contra um fogo ardente. 500 outros guerreiros, ó rei, similarmente avançaram contra Satyaki. E outro grupo imenso consistindo em 1.000 carros, 100 grandes guerreiros em carros, 1.000 elefantes, 2.000 heróis, e inúmeros soldados de infantaria, também avançaram contra o neto de Sini. Dussasana, ó Bharata, incitando todos aqueles guerreiros, dizendo, matem ele. Cercou Satyaki naquele momento. Formidável e esplêndida foi a conduta que nós então vimos do neto de Sini, visto que sozinho ele lutou destemidamente com aqueles inimigos incontáveis. E ele matou aquele grupo inteiro de guerreiros em carros e aquela tropa de elefantes, e todos aqueles cavaleiros e aquele grupo inteiro de ladrões. Como o firmamento outonal coberto com estrelas, o campo de batalha lá ficou coberto com rodas de carro quebradas e esmagadas por meio de suas armas poderosas, com inúmeros archas e belos varais de carros reduzidos a fragmentos, com elefantes subjugados e estandartes caídos, com cotas de malha e escudos espalhados por toda parte, com guirlandas e ornamentos e mantos e anos carchas, ó majestade. Muitos principais dos elefantes, enormes como colinas, e nascidos da raça de Anjana ou Vamana, ó Bharata, ou de outras raças, muitos mais notáveis dos elefantes, ó rei, jazem lá no chão, privados de vida. E Satyaki matou, ó monarca, muitos principais dos corcéis das raças Vanayu, da montanha, Kanvoja e Valika. E o neto de Sini também matou soldados de infantaria lá, a centenas e milhares, nascidos em vários reinos e pertencentes a várias nações. Enquanto aqueles soldados estavam sendo assim massacrados, Dussasana, dirigindo-se aos ladrões, disse, ó guerreiros não familiarizados com moralidade, lutem. Porque vocês recuam.
Vendo eles fugirem sem prestarem qualquer atenção às suas palavras, teu filho Dussasana incitou adiante os bravos montanheses, hábeis em lutar com pedras, dizendo: vocês são hábeis em lutar com pedras. Satyaki é ignorante desse modo de guerra. Resistam, portanto, aquele guerreiro que, embora desejoso de lutar, é ignorante do seu modo de luta. Os Kauravas também são todos não familiarizados com esse modo de batalha. Avancem em Satyaki. Não temam. Satyaki não será capaz de se aproximar de vocês. Assim estimulados, aqueles kshatriyas que moravam nas montanhas, todos conhecedores do método de combater com pedras, avançaram em direção ao neto de Sine como ministros em direção a um rei. Aqueles habitantes das montanhas então, com pedras enormes como cabeças de elefantes erguidas em suas mãos, ficaram na frente de Yudana naquela batalha. Outros, incitados por teu filho, e desejosos de matar Satyavata, cercaram o último por todos os lados, armados com projéteis. Então, Satyaki, migrando naqueles guerreiros, avançando nele pelo desejo de lutar com pedras, disparou neles chuvas de flechas afiadas. Aquele touro entre os cines, com aquelas flechas parecendo com cobras, cortou em fragmentos aquela densa chuva de pedras jogada pelos montanheses. Os fragmentos daquelas pedras, parecendo com um enxame de pirilampos brilhantes, mataram muitos combatentes lá, depois do que, ó majestade, gritos de Oi ergueram-se no campo. Então, além disso, 500 bravos guerreiros com pedras enormes erguidas em suas mãos, caíram, ó rei, no chão, seus braços cortados. E mais uma vez 1000, e novamente 100.000, entre outros, caíram sem poderem se aproximar de Satyaki, seus braços com pedras ainda em punho cortados por ele. De fato, Satyaki matou muitos milhares daqueles guerreiros lutando com pedras. Tudo isso parecia muito extraordinário. Então muitos deles, voltando para a luta, arremessaram em Satyaki chuvas de pedras. E armados com espadas e lanças muitos daradas e tanganas e casas e lampacas e polindas, arremessaram suas armas nele. Satyaki no entanto, bem familiarizado com a aplicação de armas, cortava aquelas pedras e armas por meio de suas flechas. Aquelas pedras enquanto eram perfuradas, quebradas no céu pelas flechas afiadas de Satyaki, produziam um barulho aterrador, no qual muitos guerreiros em carros e corcéis e elefantes fugiram da batalha. E atingidos pelos fragmentos daquelas pedras, homens e elefantes e cavalos ficaram incapazes de permanecer em batalha, pois eles sentiram como se eles fossem picados por vespas. O pequeno resto dos elefantes que tinham atacado Satyaki, cobertos com sangue, suas cabeças e globos frontais partidos, então fugiram para longe do carro de Yudana. Então lá ergueu-se entre tuas tropas, ó majestade, enquanto elas estavam sendo assim subjugadas por Madhava um barulho como aquele do oceano na maré cheia. Ouvindo aquele grande tumulto, Drona, dirigindo-se a seu quadrigário, disse: ó Sulta, aquele grande guerreiro em carro da raça Satyavata, excitado com cólera, está dividindo nosso exército em diversos fragmentos, e se movendo rapidamente em batalha como o próprio destruidor. Leve o carro para aquele local de onde este tumulto furioso está vindo. Sem dúvida, Yudana está envolvido em combate com os montanheses que lutam com pedras. Nossos guerreiros em carros são vistos também serem levados para longe por seus corcéis correndo do modo selvagem. Muitos entre eles, sem armas e sem armaduras e feridos, estão caindo. Os quadrigários não podem controlar seus corcéis que estão avançando violentamente. Ouvindo essas palavras do filho de Bharadvaja, o quadrigário disse para Drona, aquele principal dos manejadores de armas: ó auto-abençoado com extensão de vitórias, as tropas Kaurava estão fugindo. Veja, nossos guerreiros, desbaratados pelo inimigo, estão fugindo em todas as direções. Lá, além disso, aqueles heróis, os Panchalas e os Pandavas, reunidos, estão avançando de todos os lados pelo desejo de te matar. Ó castigador de inimigos, determine qual dessas tarefas exige atenção primeiro.
Nós devemos ficar aqui para encontrar os Pandavas que estão avançando, ou nós devemos proceder em direção a Satyaki. Em relação a Satyaki, ele está agora longe à frente de nós. Enquanto o quadrigário, ó Majestade, estava falando assim para o filho de Bharadvaja, o neto de Sini de repente apareceu à vista, empenhado em massacrar um grande número de guerreiros em carros. Aquelas tuas tropas, enquanto eram assim massacradas por Yudhana, em batalha, fugiram do carro de Yudhana para onde a divisão de Drona estava. Aqueles outros guerreiros em carros também com quem Dussasana tinha procedido, todos em pânico, da mesma maneira se apressaram para o local onde o carro de Drona era visto. Capítulo 121. Drona repreende Dussasana, o manda de volta até Satyaki. Drona mata Viraketu. Drishtadyumna enfrenta Drona. Sanjaya disse, vendo o carro de Dussasana perto do seu, o filho de Bharadvaja, dirigindo-se a Dussasana, disse essas palavras, porque, ó Dussasana, todos esses carros estão fugindo. O rei está bem. O soberano dos Sindhus ainda está vivo. Tu és um príncipe. Tu és um irmão do rei. Tu és um poderoso guerreiro em carro. Porque tu fostes da batalha, protegendo o trono para teu irmão, torne-te o príncipe regente. Tu antigamente disseste para Draupadi, tu és nossa escrava, tendo sido ganha por nós no jogo de dados. Sem estares limitada aos teus maridos, abandone tua castidade. Seja uma carregadora de mantos para o rei, meu irmão mais velho. Teus maridos estão todos mortos. Eles são tão sem valor quanto grãos de gergelim sem núcleo. Tendo dito essas palavras então, porque, ó Dussasana, tu fostes da batalha agora. Tendo tu mesmo provocado tais hostilidades violentas com os Panchalas e os Pandavas, porque tu estás agora com medo em batalha na presença de Satyaki sozinho. Utilizando os dados na ocasião do jogo, tu não pudeste adivinhar que aqueles dados então manipulados por ti logo se transformariam em flechas ardentes parecendo cobras de veneno virulento. Foste tu que tinhas antigamente aplicado diversos epítetos ofensivos em direção aos Pandavas. As angústias de Draupadi têm tu como sua causa. Onde está agora aquele orgulho, aquela insolência, aquela tua jactância? Porque tu foges, tendo enfurecido os Pandavas, aquelas cobras terríveis de veneno virulento. Quando tu que és um bravo irmão de Suyoddhana estás concentrado na fuga, sem dúvida, ó herói, tu deves hoje proteger, confiando na energia das tuas próprias armas, essa hoste Kaurava desbaratada e tomada pelo pânico. Sem fazer isso tu, no entanto, abandonas a batalha com medo e aumentas a alegria de teus inimigos. Ó matador de inimigos, quando tu que és o líder da tua hoste, fostes dessa maneira, quem mais irá permanecer em batalha? Quando tu, sua proteção, estás assustado, quem é que não ficará assustado? Lutando com um único guerreiro da tribo Satvata, teu coração está inclinado para a fuga da batalha. O que, no entanto, ó Kaurava, tu farás quando tu vires o manejador do Gandiva em batalha, ou Bhimazena, ou os gêmeos Nakula e Sahadeva? As flechas de Satyaki, assustado pelas quais tu procuras segurança na fuga, mal são iguais àquelas de Palguna em batalha, que parece o sol ou fogo em esplendor. Se teu coração está firmemente inclinado à fuga, deixe que a soberania da terra então, após a conclusão da paz, seja dada para o rei Yudhishthira o justo. Antes que as flechas de Palguna, parecendo cobras livres de suas peles, entrem no teu corpo, faça as pazes com os Pandavas. Antes que os partas de grande alma, matando teus 100 irmãos em batalha, tirem a terra à força, faça as pazes com os Pandavas. Antes que o rei Yudhishthira fique enfurecido, e Krishna também, aquele encantador em batalha, faça as pazes com os Pandavas. Antes que Bhima de braços fortes, penetrando nessa hoste vasta, agarre os teus irmãos, faça as pazes com os Pandavas. Bhishma antigamente disse para teu irmão Suyoddhana, os Pandavas são inconquistáveis em batalha, ó amável, faça as pazes com eles. Teu irmão perverso Suyoddhana no entanto, não fez isso. Portanto, colocando o teu coração firmemente na batalha, lute vigorosamente com os Pandavas.
Vá rapidamente em teu carro até o local onde Satyaki está. Sem ti, ó Bharata, essa hoste irá fugir. Por ti mesmo, lute em batalha com Satyaki, de destreza incapaz de ser frustrada. Assim endereçado por Drona, teu filho não disse uma palavra em resposta. Fingindo não ter ouvido as palavras do filho de Bharadvaja, Dussasana procedeu para o lugar onde Satyaki estava. Acompanhado por uma grande tropa de mlechas que não recuavam, e atacando Satyaki em batalha, Dussasana lutou vigorosamente com aquele herói. Drona também, aquele principal dos guerreiros em carros, excitado com raiva, avançou contra os Panchalas e os Pandavas, com velocidade moderada. Penetrando no meio da hoste Pandava naquela batalha, Drona começou a subjugar seus guerreiros a centenas e milhares. E Drona, ó rei, proclamando seu nome naquela batalha, causou uma grande carnificina entre os Pandavas, os Panchalas, e os Matsyas. O ilustre Viraketu, o filho do soberano dos Panchalas, avançou contra o filho de Bharadvaja, que assim se empenhava em subjugar as tropas Pandava. Perfurando Drona com 5 flechas retas, aquele príncipe então perfurou o estandarte de Drona com uma flecha, e então o seu quadrigário com 7. A vista que eu então contemplei, ó monarca, naquela batalha, foi estupenda, visto que Drona, embora se esforçando vigorosamente não pôde se aproximar do príncipe dos Panchalas. Então, ó majestade, os Panchalas, vendo Drona detido em batalha, cercaram o último por todos os lados, ó rei, desejando a vitória do rei Yudhishthira. E aqueles guerreiros juntos então cobriram Drona com chuvas de flechas ardentes e lanças fortes e vários outros tipos de armas, ó rei. Desviando então aquelas densas chuvas de armas por meio de suas próprias flechas numerosas, como o vento expulsando do céu massas de nuvens, Drona parecia muito resplandecente. Então aquele matador de heróis hostis, o filho de Bharadvaja, migrou uma flecha ardente dotada da refulgência do sol ou do fogo, no carro de Viraketu. Aquela flecha, ó monarca, atravessando o príncipe de Panchala, rapidamente entrou na terra, banhada em sangue e brilhando como uma chama de fogo. Então o príncipe dos Panchalas caiu rapidamente de seu carro, como uma árvore champaca arrancada pelo vento, caindo de um topo de montanha. Após a queda daquele arqueiro formidável, aquele príncipe dotado de grande poder, os Panchalas rapidamente cercaram Drona por todos os lados. Então Chitraketu, e Sudanvan, e Chitravarma, ó Bharata, e Chitrartha também, todos afligidos com tristeza por conta de seu irmão morto, avançaram juntos contra o filho de Bharadvaja, desejosos de lutar com ele, e disparando flechas nele como as nuvens despejando chuva no fim do verão. Atingido de todos os lados por aqueles poderosos guerreiros em carros de linhagem real, aquele touro entre os Brahmanas reuniu toda a sua energia e ira para a destruição deles. Então Drona disparou chuvas de flechas neles. Atingidos por aquelas flechas de Drona disparadas de seu arco esticado até sua mais completa extensão, aqueles príncipes, ou melhor dos monarcas, ficaram confusos e não sabiam o que fazer. O irado Drona, ó Bharata, vendo aqueles príncipes estupefatos, sorridente privou-os de seus corcéis e quadrigários e carros naquela batalha. Então o filho ilustre de Bharadvaja, por meio suas flechas afiadas e flechas de cabeça larga, cortou suas cabeças, como uma pessoa colhendo flores de uma árvore. Privados de vida, aqueles príncipes lá, ó rei, de grande esplendor, caíram de seus carros no chão, como Daitias e Danavas mortos na batalha entre os deuses e os Asuras nos tempos antigos. Tendo matado eles em batalha, ó rei, o filho valente de Bharadvaja vibrou seu arco invencível, o dorso de cuja vara era ornado com ouro. Vendo aqueles poderosos guerreiros em carros, parecendo os próprios celestiais entre os Panchalas mortos, Drishtadyumna, cheio de fúria, derramou lágrimas naquela batalha. Estimulado pela ira, ele avançou, naquele combate, contra o carro de Drona. Então, ó rei, gritos de aflição ergueram-se de repente lá a visão de Drona coberto com flechas pelo príncipe de Panchala. Completamente encoberto pelo filho de grande alma de Prishata, Drona, no entanto, não sofreu dor.
Por outro lado, ele continuou a lutar, sorridente. O príncipe dos Panchalas então, furioso, atingiu Drona no peito com muitas flechas retas. Profundamente perfurado por aquele poderoso guerreiro, o filho ilustre de Bharadvaja sentou-se no terraço de seu carro e caiu em um desmaio. Vendo ele naquela condição, Drishtadyumna, dotado de grande bravura e energia, pôs de lado seu arco e rapidamente pegou uma espada. Aquele poderoso guerreiro em carro então, saltando rapidamente de seu próprio carro, subiu naquele do filho de Bharadvaja, ó majestade, num piscar de olhos, seus olhos vermelhos de raiva e impelido pelo desejo de cortar a cabeça de Drona de seu tronco. Enquanto isso, o valente Drona, recuperando seus sentidos, pegou o seu arco e, vendo Drishtadyumna chegado tão perto dele pelo desejo de matar, começou a perfurar aquele poderoso guerreiro em carro com flechas que mediam somente 1 palmo de comprimento e, portanto, boas para serem usadas em luta de perto. Aquelas flechas da medida de 1 palmo e próprias para serem usadas em luta de perto eram conhecidas por Drona, ó o rei. E com elas ele conseguiu enfraquecer Drishtadyumna. O poderoso Drishtadyumna, atingido por um grande número daquelas flechas, pulou rapidamente do carro de Drona. Então, aquele herói de grande bravura, sua impetuosidade frustrada, subiu em seu próprio carro e mais uma vez pegou o seu arco grande. E o poderoso guerreiro em carro Drishtadyumna começou novamente a perfurar Drona naquela batalha. E Drona também, ó monarca, começou a perfurar o filho de Prishata com suas flechas. Nisso, a batalha que ocorreu entre Drona e o príncipe dos Panchalas foi admirável ao extremo, como aquela entre Indra e Prahlada, ambos desejosos da soberania dos 3 mundos. Ambos conhecedores dos modos de batalha, eles se moviam rapidamente sobre o campo, mostrando diversos movimentos de seus carros e mutilando um ao outro com suas flechas. E Drona e o filho de Prishata, deixando estupefata a mente dos guerreiros, dispararam chuvas de flechas como nuvens imensas, despejando torrentes de chuva na estação chuvosa. E aqueles guerreiros ilustres cobriram com suas flechas o céu, os pontos do horizonte, e a terra. E todas as criaturas, isto é, os kshatriyas, ó rei, e todos os outros combatentes lá, aplaudiram muito aquela batalha entre eles. E os Panchalas, ó rei, exclamaram ruidosamente: sem dúvida, Drona, tendo enfrentado Drishtadyumna em batalha, sucumbirá a nós. Então Drona, naquela batalha, cortou rapidamente a cabeça do quadrigário de Drishtadyumna como uma pessoa colhendo uma fruta madura de uma árvore. Então os corcéis, ó rei, de Drishtadyumna de grande alma fugiram, e depois que aqueles corcéis tinham levado Drishtadyumna para longe do campo, Drona, dotado de grande destreza, começou a derrotar os Panchalas e os Sanjayas naquela batalha. Tendo subjugado os Pandus e os Panchalas, o filho de Bharadvaja de grande coragem, aquele castigador de inimigos, mais uma vez tomou sua posição no meio de sua própria formação de combate. E os Pandavas, ó Senhor, não se arriscaram a reprimi-lo em batalha. Capítulo 122. Satyaki vence, mas não mata, Dussasana, promessa de Bhima. Sanjaya disse: enquanto isso, ó rei, Dussasana avançou contra o neto de Sine, espalhando milhares de flechas como uma nuvem imensa, derramando torrentes de chuva. Tendo perfurado Satyaki com 60 flechas e mais uma vez com 16, ele fracassou em fazer aquele herói tremer, pois o último permaneceu em batalha imóvel como a montanha Mainaka. Acompanhado por uma grande multidão de carros vindos de diversos reinos, aquele principal da linhagem de Bharata disparou inúmeras flechas, e encheu todos os pontos do horizonte com rugidos profundos como aqueles das nuvens. Vendo Kaurava vindo para a batalha, Satyaki de armas poderosas avançou em direção a ele e cobriu-o com suas flechas. Aqueles que estavam na dianteira de Dussasana, assim cobertos com aquelas flechas, todos fugiram com medo, na própria vista do teu filho. Depois que eles tinham fugido, ó monarca, teu filho Dussasana, ó rei, permaneceu destemidamente em batalha e começou a afligir Satyaki com flechas.
e perfurando os 4 corcéis de Satyaki com 4 setas, seu quadrigário com 3, e o próprio Satyaki com 100 naquela batalha, Dussasana proferiu um rugido alto. Então, ó monarca, Madhava, excitado com raiva, logo fez o carro de Dussasana e motorista e estandarte e o próprio Dussasana invisíveis por meio de suas flechas retas. De fato, Satyaki cobriu totalmente o bravo Dussasana com flechas. Como uma aranha enredando um mosquito ao alcance por meio de seus fios, aquele vencedor de inimigos rapidamente cobriu Dussasana com suas flechas. Então o rei Duryodhana, vendo Dussasana assim coberto com setas, incitou um grupo de Trigartas em direção ao carro de Yudhana. Aqueles guerreiros em carros Trigarta, de atos violentos, hábeis em batalha, enumerando 3.000, procederam em direção a Yudhana. Firmemente decididos a lutar e jurando não recuar, todos eles cercaram Yudhana com uma grande multidão de carros. Logo, no entanto, Yudhana bateu 500 de seus guerreiros principais posicionados na dianteira da tropa quando ela avançou em direção a ele em batalha, disparando chuvas de flechas nele. Mortos rapidamente por aquele principal entre os cines com suas flechas, eles caíram, como árvores altas de todos de montanha arrancadas por uma tempestade. E o campo de batalha, coberto com elefantes mutilados, ó monarca, e estandartes caídos, e grupos de cavalos de batalha enfeitados com arreios de ouro, e rasgados e lacerados pelas flechas do neto de Cine e ensopados em sangue, parecia belo, ó rei, como uma planície coberta com quinsucas florescentes. Aqueles teus soldados, assim massacrados por Yudhana, fracassaram em encontrar um protetor como elefantes afundados em um pântano. Então todos eles foram para o local onde o carro de Drona estava, como cobras poderosas em direção a buracos por medo do príncipe das aves. Tendo matado aqueles 500 bravos guerreiros por meio de suas flechas, parecendo cobras de veneno virulento, aquele herói procedeu lentamente para o lugar onde Dhananjaya estava. E quando aquele principal dos homens estava assim prosseguindo, teu filho Dussasana rapidamente perfurou com 9 flechas retas. Aquele poderoso arqueiro então Yudhana, perfurou Dussasana, em retorno, com 5 flechas retas e afiadas equipadas com asas douradas e penas de urubu. Então Dussasana, ó Bharata, sorrindo, perfurou Satyaki, ó monarca, com 3 flechas, e mais uma vez com 5. O neto de Cine, então, atingindo teu filho com 5 flechas e cortando seu arco, prosseguiu sorridente em direção a Arjuna. Então Dussasana, inflamado com fúria e desejoso de matar o herói Vrishni, arremessou nele, enquanto ele prosseguia, um dardo feito totalmente de ferro. Satyaki, no entanto, ó rei, cortou com suas flechas, providas de penas canca, aquele dardo ameaçador do teu filho. Então, ó soberanos de homens, nessas circunstâncias, teu filho, pegando outro arco, perfurou Satyaki com algumas setas e proferiu um rugido alto. Então o Satyaki, excitado com cólera, entorpecendo teu filho naquela batalha, atingiu no centro do peito com algumas flechas que pareciam chamas de fogo. E mais uma vez ele perfurou Dussasana com 8 flechas feitas totalmente de ferro e tendo pontas muito afiadas. Dussasana, no entanto, perfurou Satyaki em retorno com 20 setas. Então, o muito abençoado Satyaki, ó monarca, perfurou Dussasana no centro do peito com 3 setas retas. E o poderoso guerreiro em carro Yudhana, com algumas flechas retas, matou os corcéis de Dussasana. Excitado com fúria ele matou, com algumas flechas retas, o quadrigário do último também. Com uma flecha de cabeça larga ele então cortou o arco do teu filho, e com 5 flechas ele cortou a proteção de couro que envolvia sua mão. Conhecedor como ele era das armas mais superiores, Satyaki, então, com um par de flechas de cabeça larga, cortou o estandarte de Dussasana e os varais de madeira de seu carro. E então com várias flechas afiadas ele matou ambos os quadrigários Parshini do teu filho. O último, então, sem arco e sem carro e sem cavalos e sem motorista, foi recebido pelo líder dos guerreiros Trigarta em seu carro.
O neto de Cine, então, ó Bharata, perseguindo um momento, se conteve e não o matou, pois o herói poderosamente armado se lembrou das palavras de Bhimasena. De fato, Bhimasena, ó Bharata, jurou no meio da assembleia a destruição de todos os teus filhos em batalha. Então, ó Senhor, Satyaki, tendo assim derrotado Dussasana, procedeu rapidamente, ó rei, pelo caminho pelo qual Dhananjaya tinha seguido antes dele. Capítulo 123. Pandavas chegam na batalha depois de Satyaki. Dhritarashtra disse: não havia, ó Sanjaya, poderosos guerreiros em carros naquele meu exército que pudessem matar ou resistir àquele Satyaki enquanto ele procedia em direção a Arjuna. De destreza incapaz de ser frustrada, e dotado de poder igual àquele do próprio Sakra, sozinho ele realizou feitos em batalha como o grande Indra entre os Danavas. Ou, talvez, o caminho pelo qual Satyaki procedeu estava vazio. Pai, possuidor de verdadeiro heroísmo, sozinho ele subjugou inúmeros guerreiros. Diga-me, ó Sanjaya, como um neto de Cine, sozinho como ele estava, passou por aquela vasta tropa lutando com ele em batalha. Sanjaya disse: ó rei, os esforços impetuosos e o tumulto feitos por tua hoste que abundava com carros e elefantes e corcéis e soldados da infantaria, parecia com aquele que é visto no fim do Yuga. Ó concessor de honras, quando tua hoste reunida era diariamente passada em revista, me parecia que outra reunião como aquela do teu exército nunca tinha existido sobre a terra. Os deuses e os charanas que foram lá disseram: esse ajuntamento de tropas será o último de seu tipo sobre a terra. De fato, ó rei, nunca tal ordem de batalha tinha sido formada antes como aquela que foi formada por Drona no dia da morte de Jayadratha. O tumulto feito por aqueles vastos grupos de soldados avançando uns nos outros em batalha parecia aquele do próprio oceano incitado à fúria pela tempestade. Naquela tua hoste, como também naquela dos Pandavas, havia centenas e milhares de reis, ó o melhor dos homens. O barulho feito por aqueles heróis enfurecidos de atos violentos enquanto envolvidos em combate era tremendo e de arrepiar os cabelos. Então Bhimasena e Drishtadyumna, ó majestade, Inakula e Sahadeva e o rei Yudhishthira o justo gritaram ruidosamente: venham, ataquem, avancem. Os bravos Madhava e Arjuna entraram no exército hostil. Façam rapidamente aquilo pelo qual eles possam ir facilmente para onde o carro de Jayadratha está. Dizendo isso, eles estimularam seus soldados. E eles continuaram: se Satyaki e Arjuna foram mortos, os Kurus terão alcançado seus objetivos, e nós seremos derrotados. Todos vocês, portanto, se reunindo, agitem rapidamente este exército semelhante ao oceano do inimigo como ventos impetuosos agitando o mar. Os guerreiros, ó rei, assim instigados por Bhimasena e o príncipe dos Panchalas, reprimiram os Kauravas, ficando indiferentes às suas próprias vidas. Dotados de grande energia, todos eles, desejando morte em batalha na ponta ou no fio de armas na expectativa do céu, não mostraram a menor consideração por suas vidas ao lutarem por seus amigos. Da mesma maneira, teus guerreiros, ó rei, desejosos de grande renome, e nobremente resolvidos a respeito da batalha, permaneceram no campo, determinados a lutar. Naquela batalha violenta e terrível, Satyaki, tendo vencido todos os combatentes, procedeu em direção a Arjuna. Os raios do sol sendo refletidos das armaduras brilhantes dos guerreiros, os combatentes eram obrigados a tirar seus olhos delas. Duryodhana também, ó rei, penetrou na hoste imensa dos Pandavas de grande alma, lutando vigorosamente em batalha. O combate que ocorreu entre ele de um lado e eles do outro foi muito violento, e grande foi a carnificina que ocorreu lá na ocasião. Dhritarashtra disse: quando a hoste Pandava estava procedendo dessa maneira para a batalha, Duryodhana, ao entrar nela, deve ter sido colocado em grande perigo. Eu espero que ele não tenha virado suas costas no campo, ó Sulta. Aquele combate entre um e muitos em batalha terrível, ou além disso, sendo um rei, me parece que ter sido muito desproporcional.
Além disso, Duryodhana foi criado em grande luxo, em riqueza e posses. Ele é um rei de homens. Sozinho enfrentando muitos, eu espero que ele não tenha recuado da batalha. Sanjaya disse: ouçam-me, ó rei, enquanto eu descrevo, ó Bharata, aquela batalha extraordinária lutada por teu filho, aquele combate entre um e muitos. De fato, o exército Pandava foi agitado por Duryodhana naquela batalha, como um grupo de caules de lótus em um lago por um elefante. Vendo então aquele exército assim atacado por teu filho, ó rei, os Panchalas encabeçados por Bhimazena avançaram nele. Então Duryodhana perfurou Bhimazena com 10 flechas e cada um dos gêmeos com 3 e o rei Yudhishthira com 7. E ele perfurou Virata e Drupada com 6 flechas, e Sikandin com 100. E perfurando Drishtadyumna com 20 flechas, ele atingiu cada dos 5 filhos de Draupadi com 3 flechas. Com suas flechas ardentes ele matou centenas de outros combatentes naquela batalha, incluindo elefantes e guerreiros em carros, como o próprio destruidor em fúria exterminando criaturas. Por sua habilidade desenvolvida pela prática e o poder de suas armas, ele parecia, quando ele estava empenhado em derrubar seus inimigos, curvar seu arco incessantemente a um círculo quando mirava ou disparava suas flechas. De fato, aquele arco formidável dele, o dorso de cuja vara era ornado com ouro, era visto pelas pessoas como estando estirado a um perpétuo círculo quando ele estava empenhado em matar seus inimigos. Então o rei Yudhishthira, com um par de flechas de cabeça larga, cortou o arco do teu filho, alto da linhagem de Kuru, enquanto o último lutava em combate. E Yudhishthira também o atingiu fortemente com 10 excelentes e principais das flechas. Aquelas flechas, no entanto, tocando a armadura de Duryodhana, rapidamente se quebraram em pedaços. Então os partas, cheios de alegria, cercaram Yudhishthira, como os celestiais e grandes rishis nos tempos antigos, cercando Sakra na ocasião da morte de Vritra. Teu valente filho então, pegando outro arco, dirigiu-se ao rei Yudhishthira, o filho de Pandu, dizendo: espere, espere, e avançou contra ele. Vendo teu filho assim avançado em grande batalha, os Panchalas, alegremente e com esperanças de vitória, avançaram para recebê-los. Então Drona, desejoso de resgatar o rei Kuru, recebeu os Panchalas que avançavam, como uma montanha recebendo massas de nuvens carregadas de chuva impelidas pela tempestade. A batalha então, ó rei, que ocorreu lá foi muito violenta, de arrepiar os cabelos, entre os Pandavas, alto de braços fortes, e teus guerreiros. Terrível foi a carnificina de todas as criaturas que então ocorreu, parecendo o divertimento do próprio Rudra no fim do Yuga. Então ergueu-se um barulho alto no lugar onde Dhananjaya estava. E aquele tumulto, ó Senhor, de arrepiar os cabelos, ergueu-se acima de todos os outros sons. Assim, ó de braços fortes, prosseguiu a luta entre Arjuna e teus arqueiros. Assim continuou a batalha entre Satyaki e teus homens no meio do teu exército. E assim continuou o combate entre Drona e seus inimigos na entrada da ordem de batalha. Assim, de fato, ó Senhor da Terra, continuou aquela carnificina na terra, quando Arjuna e Drona e o poderoso guerreiro em carro Satyaki estavam todos excitados com fúria. Capítulo 124. Drona mata Vriatkshatra, Drishtaketu, governante Shedin, filho de Drishtaketu, Kshatradharma, filho de Drishtadyumna, Shekitana parado. Sanjaya disse: na tarde daquele dia, ó rei, uma batalha terrível, caracterizada por rugidos profundos como aqueles das nuvens, ocorreu novamente entre Drona e os Somakas. Aquele principal dos homens, Drona, sobre seu carro de corcéis vermelhos, e concentrado na batalha, avançou contra os Pandavas, com velocidade moderada. O valente filho de Bharadvaja, aquele grande arqueiro dotado de força imensa, aquele herói nascido em um pote excelente, dedicado a fazer o que é agradável para ti, ó rei, e derrubando, ó Bharata, muitos principais dos guerreiros com suas flechas afiadas, equipadas com belas asas, parecia se divertir naquela batalha.
Então aquele poderoso guerreiro em carro dos Kaikeyas, Vriatkshatra, irresistível em batalha, e o mais velho de 5 irmãos, avançou contra ele. Disparando muitas flechas afiadas, ele afligiu muito o preceptor, como uma massa imensa de nuvens, despejando torrentes de chuva na montanha de Gandhamadana. Então Drona, o rei, excitado com cólera, disparou nele 15 flechas afiadas em pedra e providas de asas de ouro. O príncipe dos Kekaias, no entanto, cortou alegremente cada uma daquelas flechas disparadas por Drona, as quais pareciam cobras zangadas de veneno virulento, com 5 flechas suas. Vendo aquela agilidade de mão mostrada por ele àquele touro entre os brahmanas, então, disparou 8 flechas retas nele. Vendo aquelas flechas disparadas do arco de Drona correndo rapidamente em direção a ele, Vriatkshatra naquela batalha resistiu a elas com o mesmo número de flechas afiadas suas. Vendo aquele feito extremamente difícil realizado por Vriatkshatra, tuas tropas, ó rei, ficaram cheias de perplexidade. Então Drona, ó monarca, aplaudindo Vriatkshatra, chamou à existência a arma celeste e irresistível chamada Brahma naquela batalha. O príncipe dos Kekaias, vendo ela disparada por Drona em batalha, frustrou aquela arma Brahma, ó monarca, por meio de uma arma Brahma dele. Depois que aquela arma tinha sido assim frustrada, Vriatkshatra, ó Bharata, perfurou Brahmana com 60 flechas afiadas em pedra e providas de asas de ouro. Então Drona, aquele mais notável dos homens, perfurou o príncipe dos Kekaias com uma flecha poderosa a qual, atravessando a armadura do último, passou através de seu corpo e entrou na terra. Como uma naja preta, ó melhor dos reis, atravessa um formigueiro, assim mesmo aquelas flechas entraram no solo, tendo atravessado o corpo do príncipe que caia naquela batalha. Profundamente perfurado, ó monarca, pelas flechas de Drona, o príncipe dos Kekaias, cheio de raiva, e rolando seus belos olhos, perfurou Drona com 70 flechas afiadas em pedra e providas de asas de ouro. E com outra flecha ele afligiu muito o quadrigário de Drona nos seus próprios órgãos vitais. Perfurado por Vriatkshatra, ó majestade, com flechas, Drona disparou chuvas de flechas afiadas no carro do príncipe dos Kekaias. Privando o poderoso guerreiro em carro, Vriatkshatra, de sua frieza, Drona então, com 4 flechas aladas, matou os 4 corcéis do primeiro. Com outra flecha ele derrubou o quadrigário de Vriatkshatra de seu nicho no carro. E lançando por terra, com 2 outras flechas, o estandarte e guarda-sol de seu inimigo, aquele touro entre os brahmanas, com uma terceira flecha bem disparada de seu arco, perfurou o próprio Vriatkshatra no peito. Nisso o último, assim atingido no peito, caiu de seu carro. Após a morte, ó rei, de Vriatkshatra, aquele poderoso guerreiro em carro entre os Kaikeyas, o filho de Sisupala, cheio de raiva, dirigiu-se a seu quadrigário, dizendo, ó quadrigário, proceda para o local onde Drona está, vestido em armadura e empenhado em matar as hostes Kaikeya e Panchala. Ouvindo essas palavras dele, o quadrigário logo levou aquele principal dos guerreiros em carros até Drona, por meio daqueles corcéis velozes da raça Kanvaja. Então Drishtaketu, aquele touro entre os Shedis, cheio de força, avançou em direção a Drona para sua própria destruição como um inseto sobre um fogo ardente. Logo ele perfurou Drona e seus corcéis e carro e estandarte com 60 flechas. E mais uma vez ele o atingiu com muitas outras flechas afiadas como um homem despertando um tigre adormecido. Então Drona, com uma flecha de face de navalha afiada alada com penas de urubu, cortou o meio do arco daquele guerreiro poderoso lutando em batalha. Então aquele poderoso guerreiro em carro, o filho de Sisupala, pegando outro arco, perfurou Drona com muitas flechas aladas com as penas de cancas e pavões. Drona então, matando com 4 flechas os 4 corcéis de Drishtaketu, sorridente cortou a cabeça do quadrigário do último de seu tronco. E então ele perfurou o próprio Drishtaketu com 25 flechas. O príncipe dos Shedis então, pulando rapidamente de seu carro, pegou uma massa, e arremessou-a no filho de Bharadvaja como uma cobra enfurecida.
Vendo aquela massa pesada, dotada da força do diamante e decorada com ouro, correndo em direção a ele como a morte, o filho de Bharadvaja cortou-a com muitos milhares de flechas afiadas. Aquela massa, cortada pelo filho de Bharadvaja, ó majestade, com muitas flechas, caiu, ó Kaurava, fazendo a terra ecoar com seu barulho. Vendo sua massa frustrada, o colérico e bravo Drishtaketu arremessou uma lança e então um dardo enfeitado com ouro. Cortando aquela lança com 5 flechas, Drona cortou aquele dardo também com 5 flechas. Ambos aqueles projéteis, assim cortados, caíram no chão, como um par de cobras mutiladas e dilaceradas por Garuda. O filho valente de Bharadvaja então, naquela batalha, disparou para sua destruição uma flecha afiada em Drishtaketu que estava lutando para a destruição do próprio filho de Bharadvaja. Aquela flecha, atravessando a armadura e o peito de Drishtaketu de energia incomensurável, entrou na terra, como um cisne mergulhando em um lago coberto com lótus. Como um galo faminto agarra e devora um inseto pequeno, assim mesmo o heróico Drona consumiu Drishtaketu naquela grande batalha. Após a morte do soberano dos Chedis, seu filho que estava familiarizado com as armas mais elevadas, cheio de raiva, procurou desempenhar a obrigação de seu pai. Ele também, Drona, sorrindo, despachou para a residência de Yama por meio de suas flechas, como um tigre enorme e poderoso nas florestas profundas matando um filhote de veado. Enquanto os Pandavas, ó Bharata, estavam sendo assim diminuídos, o heróico filho de Jarasandha avançou em direção a Drona. Como as nuvens cobrindo o sol, ele rapidamente fez o poderosamente armado Drona invisível naquela batalha por meio de suas chuvas de flechas. Vendo aquela agilidade de mão nele, Drona, aquele opressor de kshatriyas, disparou rapidamente suas flechas a centenas e milhares. Cobrindo com suas flechas naquela batalha aquele principal dos guerreiros em carros posicionado em seu carro, Drona rapidamente matou o filho de Jarasandha na própria vista de todos os arqueiros. De fato, Drona, parecendo o próprio destruidor, consumiu todos os que se aproximaram dele então, como o próprio destruidor consumindo criaturas quando sua hora chega. Então Drona, ó monarca, proclamando seu nome naquela batalha, cobriu os Pandavas com muitos milhares de flechas. Aquelas flechas disparadas por Drona, afiadas em pedra e gravadas com seu nome, mataram naquela batalha homens e elefantes e cavalos a centenas. Assim massacrados por Drona, como os Asuras por Sakra, os Panchalas começaram a tremer como um rebanho de vacas afligido pelo frio. De fato, ó touro da raça Bharata, quando o exército Pandava estava sendo massacrado dessa maneira por Drona, lá ergueu-se um lamento terrível de aflição dele. Chamuscados pelo sol e massacrados por meio daquelas flechas, os Panchalas então ficaram cheios de ansiedade. Entorpecidos pelo filho de Bharadvaja com suas chuvas de flechas naquela batalha, os poderosos guerreiros em carros entre os Panchalas se sentiram como as pessoas cujas coxas tivessem sido agarradas por jacarés. Então, ó rei, os Chedis, os Srinjayas, os Kazis e os Kosalas avançaram alegremente contra o filho de Bharadvaja pelo desejo de lutar. E os Chedis, os Panchalas e os Srinjayas dirigiram-se uns aos outros, dizendo: Drona está morto! Drona está morto! Dizendo essas palavras, eles avançaram naquele herói. De fato, todos aqueles tigres entre homens se lançaram com seu maior poder sobre o ilustre Drona, desejosos de despachá-lo para a residência de Yama. Então o filho de Bharadvaja, por meio de suas flechas, despachou aqueles bravos guerreiros lutando vigorosamente em batalha, especialmente aqueles principais entre os Chedis, para a presença do Rei dos Mortos. Depois que aqueles principais entre os Chedis tinham sido exterminados, os Panchalas, afligidos pelas flechas de Drona, começaram a tremer. Vendo, ó majestade, aquelas façanhas de Drona, eles chamaram ruidosamente por Bhimasena e Drishtadyumna, ó Bharata, e disseram: este Brahmana tem, sem dúvida, praticado as mais austeras das penitências e adquirido grande mérito ascético. Inflamado com raiva em batalha, ele consome os principais dos kshatriyas. O dever de um kshatriya é lutar.
O de um Brahmana, o ascetismo mais elevado. Um Brahmana dotado de mérito ascético e erudição é capaz de queimar tudo por meio de seus olhares somente. Muitos principais dos kshatriyas, tendo se aproximado do fogo ardente e intransponível das armas de Drona, ó Bharata, têm sido destruídos e devorados. O ilustre Drona, à medida de seu poder, coragem e perseverança, pasma todas as criaturas e mata nossas tropas. Ouvindo essas palavras deles, o poderoso Kshatradharma, corretamente observador dos deveres de um Kshatriya, cortou colericamente com uma flecha em forma de meia-lua o arco de Drona com flecha fixada nele. Então Drona, aquele subjugador de Kshatriyas, ficando mais zangado ainda, pegou outro arco brilhante, mais resistente do que o que ele tinha posto de lado. Fixando nele uma flecha afiada, destrutiva de tropas hostis, o preceptor, dotado de grande força, a disparou no príncipe, puxando a corda do arco até sua orelha. Aquela flecha, matando Kshatradharma, entrou na terra. Seu peito atravessado, ele caiu de seu veículo no chão. Após a morte do filho de Drishtadyumna, as tropas Pandava começaram a tremer. Então o poderoso Shekitana lançou-se sobre Drona. Perfurando Drona com 10 flechas, ele mais uma vez o perfurou como uma flecha no centro de seu peito. E ele perfurou o quadrigário de Drona com 4 flechas e seus 4 corcéis também com 4. O preceptor então perfurou o braço direito de Shekitana com 16 flechas, e seu estandarte com 16, e seu quadrigário com 7. Após o quadrigário ter sido morto, os cavalos de Shekitana fugiram, arrastando o carro atrás deles. Vendo os corcéis de Shekitana perfurados pelas flechas do filho de Bharadvaja, e seu carro também privado de motorista, os Panchalas e os Pandavas ficaram cheios de grande temor. Drona então, ó majestade, desbaratando em todos os lados os Panchalas e os Sanjayas reunidos em batalha, parecia muito resplandecente. O venerável Drona, de 85 anos completos de idade, escuro em cor e com madeixas brancas descendo até suas orelhas, corria a toda velocidade em batalha como um jovem de 16. De fato, ó rei, os inimigos consideraram um matador de inimigos Drona, quando ele se movia rapidamente em batalha, como sendo ninguém mais do que o próprio Indra armado com trovão. Então, ó monarca, o poderosamente armado Drupada de grande inteligência disse: este Drona está matando os kshatriyas como um tigre faminto matando animais menores. O pecaminoso Duryodhana de alma perversa seguramente alcançará as regiões mais miseráveis no mundo seguinte. É por causa de sua cobiça que muitos principais dos kshatriyas, mortos em batalha, jazem prostrados no campo, como touros mutilados, ensopados em sangue e se tornando alimento de cachorros e chacais. Dizendo essas palavras, ó monarca, Drupada, aquele senhor de um Akshauhini de tropas, colocando os Partas em sua dianteira, avançou com velocidade em direção a Drona. Reverenciado Narayana, e aquele mais sublime dos seres masculinos, Nara, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida.